Olá, bom dia, Luísa. Bom, Que foi? nada, apareceu aqui uma coisa. Ah, Bom dia, Antonella, bom dia. Uhum. provavelmente era que te estava a avisar que estamos a gravar. Exato. Luísa, muito obrigada por aceitar o meu convite. Estás aqui a representar a Associação Cabelos Brancos, que eu vi na internet, no Instagram, no Facebook, provavelmente no Instagram, e achei uma ideia excelente. Com base um pouco nas leituras que tinha feito e com base em outras reflexões, pensei que realmente em Portugal fazia falta essa associação, portanto, obrigada e parabéns. Obrigada. Luísa, queres apresentar-te tu e apresentar a associação? Sim, sim. Olá, eu sou Luísa Pinheiro, sou a cofundadora e diretora da Cabelos Brancos. A minha formação é em Sociologia e já trabalho há muito tempo na área do envelhecimento e em 2015, juntamente com a Ana Cassado, que é cofundadora da Cabelos Brancos, fundamos a Cabelos Brancos, slogan na vida sem prazos de validade, porque ao trabalhar nesta área percebi claramente que só se trabalha a componente do envelhecimento numa ótica assistencialista e para se promoverem projetos e para promovermos projetos e políticas de envelhecimento que efetivamente promovam um envelhecimento inclusivo, é necessário trabalhar a questão do idadismo, que é a discriminação etária, e nós temos aqui como principal missão informar, sensibilizar, consciencializar sobre o que é esta discriminação e também pretendemos aqui, e já desenvolvemos projetos comunitários e outras colaborações e iniciativas que de alguma forma alertem para esta questão e procurem soluções para aproximar as pessoas de diferentes gerações e para que em qualquer comunidade se possa envelhecer de uma forma digna e sem prazos de validade, isto é, que não nos limitem e não nos retirem direitos pelo simples facto de envelhecermos. Uhum. Exatamente. Luísa, qual é a tua definição de idadismo? Barra etarismo, em português Sim. também existe? Idadismo, etarismo utiliza-se muito no Brasil. Em Portugal é idadismo e vem do termo ageísmo, que é o termo que foi citado pela primeira vez pelo psicólogo e psiquiatra Robert Nuttall, americano. É ele o pai, cientista social, que cunhou este termo, que já começou a estudar este termo em 1969, e, no fundo, pode-se dizer que o idadismo tem a ver com três componentes muito importantes. Tem a ver com os estereótipos, a maneira como nós pensamos, e depois a maneira como sentimos preconceitos e a maneira como agimos discriminação com base no único critério que é a idade. E esta discriminação, nós praticamos-la porque nós todos ainda somos, todos nós, de uma forma consciente ou não, ainda temos atitudes idadistas e somos vítimas de idadismo, e praticamos-la contra nós próprios e contra os outros. E a verdade é que ainda estamos numa fase em que as pessoas começam a falar sobre o que é o idadismo, mas como é um tema tão subtil e tão complexo e que acaba por se cruzar com outros ismos, com o sexismo, com o racismo, com a homofobia, que é muito difícil as pessoas perceberem que que já foram vítimas ou que estão a ser vítimas de idadismo ou que também o estão a praticar. Porque nós próprios, não é? O idadismo autodirigido contra nós próprios é quando nós próprios assumimos já estou demasiado velho para. Quer dizer, todas estas frases e construções negativas sobre o envelhecimento, que é dirigida contra nós próprios, também é algo que as pessoas praticam no cotidiano sem se aperceberem, não é? Que também estão a alimentar esta cultura anti-envelhecimento, no fundo, não é? Porque quando se fala, por exemplo, há aqui uma questão muito interessante que é a linguagem é muito importante, não é?
E temos agora, não é, uma sociedade onde o termo anti-envelhecimento está presente nos cremes, está presente na alimentação, e quer dizer, sem as pessoas perceberem que o envelhecimento é um processo de desenvolvimento biológico normal, não é? Nós começamos a envelhecer desde o dia em que nascemos e vamos tendo desafios diferentes em diversas idades. Só que existe aqui uma conotação entre as palavras novo e velho. Novo, não é? Estou demasiado novo para, sou demasiado novo para ou demasiado velho para, e a conotação que as pessoas dão às palavras acabam por aplicá-las no seu dia a dia, e este discurso acaba por alimentar a própria discriminação, que é novo, é sinal de vitalidade, força, criatividade, inovação, beleza, velho é sinal de declínio, doença, improdutividade, incapacidade, quer dizer, e é preciso termos aqui cuidado com esta linguagem, com estes termos, porque as pessoas têm medo de dizer que, quer dizer, nós inventamos 1001 palavras para, não é velho, é idoso, é sénior, quer dizer, existem 1001 formas. Não, quer dizer, a verdade é que nós somos crianças, somos adultos, somos adolescentes, depois somos adultos e depois, não é, passamos à meia-idade e depois envelhecemos e estamos efetivamente na fase da velhice. E ser velho é ser uma pessoa, quer dizer, não é? Não é ser... não é alguém que falhou o seu processo de desenvolvimento, efetivamente teve a sorte de envelhecer e de chegar, quer dizer, à fase da velhice. E eu ouço constantemente esta frase, eu quero envelhecer e quero chegar a velha, mas atenção, eu terei sempre um espírito jovem. Isto é uma contradição incrível, quer dizer. Sim, como se fosse uma coisa versus a outra. E a verdade é essa questão das definições, não é? De começar a usar eufemismos. Quando começamos a usar eufemismos, percebemos que há um problema. Foi um bocado como a questão no caso do racismo, né? Quando, em vez de usar negro, começamos a usar pessoas de cor. Exato. Isso denota racismo. Exato. Qual é o problema de dizer velho? Velho não é uma palavra negativa. Não, de todo, não é? Mas a sociedade atribui-lhe essa conotação pejorativa. E a verdade é que o idadismo está presente, por exemplo, a nível nas instituições, nos serviços públicos, na área da saúde, no mercado de trabalho, é das áreas onde o fator idade mais discrimina as pessoas, não é? As pessoas terem acesso ao emprego. Nós, na Cabelos Brancos, por exemplo, temos imensas pessoas que a partir dos 40 anos nos dizem que, especialmente mulheres, que nos dizem já não consigo, estou desempregada, já não consigo arranjar emprego porque, pronto, já tenho 40 anos e a única maneira de voltar a trabalhar será ser empreendedor ou criar um negócio próprio. As próprias pessoas já estão a normalizar esta violação, não é? Como se a partir dos 35 aos 40 anos ou até depois é totalmente impossível as empresas recrutarem-nas para integrar um novo trabalho. Elas próprias já banalizam e aceitam, quer dizer, e isto é uma violação constitucional, que é impedir que as pessoas tenham acesso, não é, ao mercado de trabalho com base, efetivamente, exclusivamente na sua idade. E a nós, como mulheres, nos discrimina a questão do trabalho, porque quando somos novas, mas depois as empresas não gostam, que depois podem ser mais, não é? E depois se tiveres filhos, como é que é? Quando estás grávida, despedem-te. Exato. Quando filhos pequenos não prestas porque tens filhos pequenos, depois já é demasiado velha. Então, em que momento é que nós estamos no mercado de trabalho bem? E, efetivamente, sim, a mulher ainda tem estes desafios, não é? Porque é a questão de ser mãe, de ter os filhos e de ser também discriminada, e depois também, efetivamente, pela idade. Por exemplo, nós ainda vemos alguns anúncios que não é? Em imensos países já é ilegal colocar idade limite nos anúncios de emprego, idade limite, 35, 40, e muitas vezes até se coloca boa aparência. Sim.
Boa aparência diz logo que é alguém jovem, não é? Temos, não é? Uma mulher a partir dos 40, ou 45 ou 50 já não tem boa aparência, porque, não é? A beleza, mais uma vez, não é? Vivemos numa sociedade que promove aqui este culto da juventude, e que beleza é efetivamente sinónimo de juventude, ou então de alguém que não parece ter a idade que tem, não é? De alguém que travou a passagem dos anos, por isso é que se diz: estás fantástica para a tua idade. Nem parece que os anos passaram por ti, quer dizer, não é? Não demonstras nada a tua idade. Não, não. Elogio, não é? Sim. Nós, pronto, até levamos isso como elogio, mas depois quando pensarmos, por que isso é um elogio? Exatamente. Estão-nos a dar os parabéns porque não mostras que os anos estão a passar por ti, efetivamente que continuas com um ar jovem, como se a beleza só pudesse ter um tempo, não é? Como se a beleza só pudesse existir quando temos 20 ou 30 anos. Quer dizer, a beleza existe e existe em todas as idades. Temos que dizer às mulheres: estás bonita, ponto, não é? Não temos de estar aqui, e depois temos esta cultura das plásticas, dos cremes, não é? Que criam medos terríveis, não é? Criam medos terríveis e que lucram imenso com estes medos que colocam nas pessoas, não é? Porque aquilo que a mulher tem que fazer é travar o seu processo de envelhecimento. E se não o trava, já está a falhar, não é? E até porque depois o homem envelhece, um homem é charmosão, os seus cabelos brancos, as suas rugas, é como o vinho do Porto, quanto mais velho, melhor. Quer dizer, e temos aqui depois esta pressão terrível que tem consequências, não é? Múltiplas consequências na autoestima da mulher, e que continua a perpetuar-se, e cada vez eu acho que esta cultura e esta pressão sobre a beleza, que também as redes sociais também ainda trouxeram esta questão, não é? Ainda tornaram isto muito mais, eu diria, doentio até, não é? E há aqui questões muito, muito interessantes e que têm aqui vários graus de análise que é preciso combater isto e falar disto de uma forma leve, mas também séria. Sim. Portugal, acho que até em certos aspectos é um país mais leve nesse aspecto. Por exemplo, comparando desde fora, comparando Portugal com o Brasil, eu vejo aqui as mulheres muito mais naturais. Geralmente não vejo mulheres super maquilhadas, super produzidas, com unhas até aqui, com coisas assim, e todas refeitas pelo cirurgião plástico. E, geralmente é uma coisa mais, se calhar, de alguma classe social mais específica, mas que vê-se perfeitamente, ainda por cima, essa artificialidade tão evidente, tão grotesca, que eu não entendo como a nossa sociedade possa continuar a alimentar essa questão do anti-aging, né? Também o anti-aging, sim. Quase que vivemos numa sociedade que nos proíbe envelhecer, que nos retira o direito de envelhecer, não é? Todas estas mensagens, e a verdade é que foi lançado o Relatório Global sobre o Idadismo pela Organização Mundial de Saúde em 2021 e trouxe-nos aqui dados muito recentes e também muito assustadores quer dizer, 1 em cada 2 pessoas é vítima de idadismo, e a grande maioria são as mulheres que representam estas vítimas, não é? E a verdade é que começou-se a falar, mas a verdade é que, no fundo, também esta discriminação sempre existiu. Sempre existiu, não é? Não nasceu ontem, quer dizer, é ancestral, não se fala, mas temos povos se formos ver a história do envelhecimento, temos povos desde a antiguidade greco-romana que efetivamente apedrejava os seus idosos, porque também era uma sociedade que tinha o culto da beleza e da juventude. As sociedades que
mais valorizam o idoso, não é? Na história sempre foram as sociedades mais orientais, sempre foram a China, o Japão, essas são referências relativamente à integração e à valorização do próprio envelhecimento. E temos como países mais idadistas Estados Unidos da América, Canadá, Nova Zelândia, Austrália, os países mais industrializados são os que praticam mais esta discriminação, e depois temos aqui o inverso, como os exemplos que o Japão, a China e outros países, a Índia e outros países que nos dão relativamente ao processo de envelhecimento individual e coletivo. Eu estava a ler recentemente, estive em Itália recentemente e comprei um livro de uma escritora que eu já conhecia, porque era uma escritora, infelizmente não está traduzida aqui. Ela era uma escritora feminista nos anos 60, 70, portanto eu tive contato com essa escritora em criança, porque a minha mãe andava a ler os livros dela. E ela escreveu um livro precisamente sobre esta questão do idadismo, numa perspectiva muito engraçada, que é dizer, ela dizia, nós somos a geração que fizemos o 68, que estávamos aí nos círculos feministas, a falar de autonomia, desde né, de emancipação do padrão de beleza que nos oprime e tudo isso. E agora, onde é que estamos? Por que não estamos unidos? Aliás, outra questão. Em termos sociais, os países ocidentais estão cada vez mais velhos, não é? Há cada vez menos crianças a nascer e a população está cada vez mais envelhecida. Exatamente. E ainda por cima, além de ser praticamente a maioria, somos ainda discriminados, quer dizer, isto já é o cúmulo, né? Sim. Então, ela diz, vamos juntar-nos, vamos fazer um manifesto Qual é o nome da autora, Antonella? Lídia Ravera. Não conheço. Lídia Ravera. Infelizmente não há traduções. Não há traduções. Porque acho que também está desencaminhado. Vamos lá, está desencontrado em termos, porque Portugal teve a Revolução em 74 e, né, e pronto, a Itália nos anos 60 já tínhamos acabado o fascismo 20 anos antes, né, com o fim da Segunda Guerra Mundial, e então, pronto, todo aquele movimento de revolução social nos anos 60 era especialmente exuberante, no início dos anos 70 também, evidentemente, portanto, 68 já era uma fase assim, uau, e provavelmente por isso não, se calhar não calhou ela ser conhecida aqui também, pronto, os contatos entre os dois países ainda não estavam tão fortes, mas ela diz, pá, isso é ridículo, né? Então, se andamos juntas na juventude, por que é que não seguimos juntas agora? Porque em vez de nos retirarmos e de sentir, porque no fundo chega a um ponto que tu pões à prova o que realmente pensas, porque no fundo interiorizamos de alguma maneira as mensagens que nos inferiorizam. Exatamente. E como é que podemos lutar, Luísa? Como é que podemos fazer alguma coisa para lutar contra isso? Tocaste num ponto muito importante, que é estas mensagens estão realmente enraizadas na nossa cultura, na nossa sociedade, e por exemplo, há estudos em que dizem que a partir dos 4 anos as crianças têm estereótipos sobre os mais velhos, não é? Porque tem a ver não é? com a sua vivência social, e a verdade é que desde muito cedo temos aqui uma postura e práticas que desvalorizam as pessoas e especialmente o seu processo de envelhecimento. E existem aqui, em primeiro lugar, eu acho que temos que começar por nós próprios, não é? Saber prevenir e atuar. E eu considero que devemos, por exemplo, a Cabelos Brancos agora tem uma formação que é mesmo para despertar esta componente, que é um curso de capacitação sobre o idadismo, que explicamos o que é, onde se manifesta, estratégias de prevenção, quer dizer, não é? Isto também é o resultado do nosso trabalho, e acho que temos que procurar ações de formação, procurar ler, procurar conhecer o que é, e no nosso dia-a-dia, essa é uma componente, quer dizer, a componente de formação, de aprendizagem, porque começa por aqui, não é? Para podermos atuar de uma forma
mais profunda, primeiro temos que conhecer o que é esta discriminação e temos que perceber muito bem que por vezes há pessoas que estão a falar deste tema, mas que estão a ter uma linguagem idadista e por vezes estão a promover projetos idadistas, não é? Porque existe um bocadinho o risco, quando os temas começam a ficar na moda, não é? Por exemplo, o feminismo e outros temas, há muitas pessoas a falar sobre este assunto, mas não estão a falar de uma forma efetivamente séria, até porque, por exemplo, aquilo que está a acontecer no idadismo é que eliminam-se velhos estereótipos e criam-se novos. E temos que ter aqui, sim. Por exemplo, nós tínhamos aqui uma imagem de que, por exemplo, a nível da linguagem e das representações das pessoas mais velhas, em Portugal, geralmente, na comunicação social, as pessoas eram retratadas sempre como, se pesquisasses uma imagem, colocasse a palavra idoso no Google, fosses ver as imagens ou as notícias. Tinhas sempre o velho idoso, deprimido, vestido de preto, quer dizer, ou num banco de jardim, havia sempre esse clichê. Agora temos um novo clichê, que é, se pesquisares a palavra velho ou idoso, aparecem-te o quê? Aparecem-te imagens de pessoas que sempre com um ar muito jovem, vestidas vestidas de uma forma moderna, ou sempre a fazer atividades que são atividades de jovens, que é, não é, um velho a fazer skate, quer dizer, existe que é a validação do velho, o velho que é validado pela sociedade é o velho que faz coisas que são de jovens, e é um velho que não tem problemas de saúde, é um velho bonito, não é? Que na sua cara não parece ter a idade que tem. Então, no fundo, estamos a dizer que o velho, não é? Temos que envelhecer, mas temos que envelhecer fazendo coisas de novos, vestindo-nos como pessoas mais novas, tendo uma linguagem de pessoas mais novas, e no fundo quer dizer, é a criação de um novo estereótipo, fazendo sempre exercício físico, estar sempre com um ar profundamente feliz. São imagens artificiais e que não correspondem efetivamente à heterogeneidade do que é envelhecer, porque depois isto passa uma mensagem muito errada, que é a seguinte, que é passa-se uma mensagem quase que a nossa saúde depende do nosso comportamento, e nós sabemos, como é óbvio, claro que depende, mas nem sempre isso é capaz, porque temos pessoas, diversos contextos económicos, que têm muito mais probabilidade de vir a ter problemas de saúde e de não serem esse velho que tem um ar não é, bem vestido, jovial, ativo. E a verdade é que essas pessoas não podem ser culpadas de terem problemas de saúde ou de não terem essa imagem que agora se propaga não é, nos mídia. Temos de ter aqui muito cuidado com todas estas mensagens, novas mensagens que passamos. No fundo, vamos aqui validar, sim, é muito bom envelhecer, mas só de uma determinada forma, não é? E depois existem palavras, daí como eu estava a dizer no dia a dia, palavras que nós utilizamos. Envelhecimento bem-sucedido, isto é o quê? Eu, se tiver 50 anos e tiver, vamos supor, for portadora de uma deficiência, usar um aparelho auditivo, tiver um problema de saúde, eu falhei enquanto pessoa, quer dizer, isto é muito perigoso, não é? Eu, se usar uma bengala aos 70, já não sou bem-sucedida no meu processo não é? Mas começa por nós próprios, começa quando, efetivamente, no nosso círculo de relações, quer seja a nível pessoal ou a nível profissional, quando estivermos a falar sobre o envelhecimento ou sobre estas questões, não vamos, por exemplo, aquela questão que eu te disse, estas frases muito banais, que estão enraizadas na nossa conversa e na nossa cultura, que é não parece que a idade passa por ti, estás com ar jovial, não é? Os anos não passam por ti. É dizer às pessoas, estás bonita, é não ter conversas como, não é? Estou demasiado velha para, não é? Todas estas conversas que alimentam esta discriminação e este medo, não é? Sobre o envelhecimento, tem que começar por nós próprios, e quando, de alguma forma, nos encontrarmos com uma situação,
por exemplo, na questão do acesso ao emprego. As pessoas têm que reagir, temos que nos juntar, porque não é? O emprego é um dos direitos, o acesso ao emprego é um dos direitos básicos, e não podemos ser arredados do acesso ao emprego, porque para o mercado de trabalho já somos já somos encarados como demasiado velhos ou incapazes, e temos que agir, não é? E temos que tratar as pessoas com respeito, não é porque elas estão a envelhecer, mas porque são seres humanos, não é? Exato. Essa E questão, sim, desculpa que te interrompi. Essa questão do respeito faz-me lembrar duas coisas, dois episódios. Um que não é um episódio, mas é uma realidade diária para mim, não sei como é para ti. Há pessoas que não consigo que me tratem por tu. Tipo, no contexto de trabalho, em que tens que fazer coisas, assim, tratam-me por tu. Porque a Antonella, não sei quanto, por tu. Porque a doutora, porque por tu. Porque tu, não é tu. Não, não dá. Há pessoas que não conseguem. Depois eu pensei também, Antonella, estás a ser muito exigente, porque Portugal, em algumas coisas, tem aspectos muito formais, não é? Eu nem queria acreditar quando descobri que há pessoas que nem tratam os pais, nem os filhos por tu. Como vais esperar isso de alguém que não te conhece de lado nenhum? Tipo, você não consegue tratar a mãe por tu, nem os filhos. Bernardo, venha cá. Sim. Mas pronto, olha, é assim. Acho que está a mudar, mas ainda tem, não sei, tem coisas do século XIX, digo eu. Um bocadinho, com o devido carinho, porque eu adoro Portugal. Claro. Mas há coisas assim um bocado estranhas. E pronto, esse choque cultural para mim é forte. Tipo, por que as pessoas têm dificuldade de me tratar por tu? Porque tenho cabelos brancos, porque tenho 50 vezes, que se vê que tenho... E depois? Porque qual é aqui o obstáculo? Parece que respeito é sinônimo de distância. Exato, sim. E eu acho que respeito é outra coisa. Respeito é tratar com paridade e não com condescendência. Sim, e é isso que se faz muito à medida que as pessoas vão envelhecendo, que é, eu acho que existe aqui muito idadismo mascarado de respeito e de sabedoria, que não é? Temos que ter muito respeito pelas pessoas mais velhas, e nós vemos sim, ainda está muito presente em Portugal, e a mim também me faz imensa confusão o você, não é? Até porque eu sempre tratei os meus pais e as pessoas mais velhas por tu, sempre houve essa liberdade, e também quando já me começam a tratar por você, eu também começo a ficar assustada, mas porque é que me estão a tratar por você? Mas é uma coisa muito portuguesa, tens razão, como também os doutores e as doutoras, mas isso também... Isso já é social. Já é social, sim. Mas a primeira vez que te chamam de senhora... Sim, a primeira vez que tu começas a pensar, será que envelheci? Porque deixei de ser, que eu não tive, fui tomar café, e às vezes costumam dizer o que é que a menina quer, e perguntaram o que é que a senhora quer, e eu, isso é só começo. Sim, eu, ai, já me está, não é? É este autoidadismo que nós também temos, e eu tenho, apesar de já estudar estas questões, mas estamos sempre num processo muito crítico, não é? E a analisar-nos permanentemente. E eu pensei, já estou a ficar velha, já me está a tratar por senhor, quer dizer, tem logo esta reação. Sim, até porque o respeito, não é? Existe muito esta questão, os velhos, o respeito, a sabedoria. Também é outro. Há pessoas que realmente vão ficando mais sábias à medida que vão envelhecendo, e há outras que não vão aprendendo nada com as experiências de vida, não é? E as pessoas mais velhas não são todas seres amorosos e queridos, quer dizer, temos que respeitar, existe também esta ideia, que são todos iguais, não é? O respeito e a sabedoria, e colocamos todas as pessoas nestes patamares, que depois também despersonaliza aquilo que é a realidade do que é envelhecer. A verdade é que, à medida que vamos envelhecendo, vamos nos tornando cada vez mais diferentes uns dos outros. Porquê? Porque quantos mais anos passam, mais experiências de vida temos, e são todas diferentes, não é? São todas diferentes e em contextos totalmente diferentes. Envelhecer como mulher uma coisa, envelhecer na cidade é outra.
Envelhecer num contexto rural é totalmente diferente. Agora, se formos envelhecer em Itália, claro que também vamos encontrar diferenças. Se formos para o continente africano, ainda outras diferenças. E todos temos histórias e trajetórias de vida muito diferentes. Parece que chegamos aos 65 anos e colocam-nos, quer dizer, não é? Quando entra a idade da reforma, colocam-nos de uma forma totalmente homogénea, em que pensamos e agimos todos da mesma forma, porque temos todos aquela idade, são os velhos, são eles. E depois existe esta despersonalização, que é eles, parece que estamos a falar do outro planeta, não é? Eles, como se esquecendo que também nós estamos a viver este processo, não é? Não são eles que envelhecem. E daí a questão da linguagem, daí a questão da nossa postura, quando também nos relacionamos até com outras pessoas mais velhas, que existe muito esta condescendência, esta infantilização. Esta infantilização que também tem danos muito terríveis, que há estudos que dizem que as pessoas efetivamente, quando são tratadas de uma forma infantil, mais velhas, sentem-se menos capazes, sentem-se menos valorizadas. E a verdade é que, não é o amorzinho, então nas próprias instituições que trabalham com pessoas mais... Esta linguagem que se utiliza, não é? Porque é que eu não quero que me chamem Dona Luísa quando não é? Eu não sou dona, eu nunca fui Dona Luísa, não quero nem Senhora Luísa, nem avózinha, eu não quero ser por amorzinho, não é? E como é que é? Então, e as pessoas, este rótulo do avó, dos avós, somos todos avós e avós quando chegamos a pessoas mais velhas. É um termo carinhoso. Não é um termo carinhoso, quer dizer, há pessoas que são avós, mas é apenas uma única parte da sua identidade, e há pessoas que nem sequer têm descendência, não é? Exato, e depois nos contextos de saúde, não sei como é em Portugal, mas, por exemplo, essa escritora referia que tinha acompanhado o pai no internamento e os enfermeiros, os médicos chamavam o pai de avô, 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 e às tantas ela disse, o meu pai não é o seu avô. Exatamente. Chama-se tal e tal. Sim, sim, sim. E a mesma coisa como quando estamos na maternidade. Mãe. Exatamente, sim. Mãe. Eu tenho um nome, um apelido. Exato, sim, sim. Com a minha dignidade de pessoa, no momento que estou numa situação de fragilidade, como pode ser a maternidade ou pode ser a velhice. Por que despersonalizamos e por que infantilizamos as pessoas? Eu às vezes já me sinto também um bocado tratada com condescendência. Por exemplo, eu tenho uma clara aversão à tecnologia, e às vezes tenho que fazer lives e não sei o que, coisas, e eu sinto que quem me está a seguir trata-me como se eu, tipo, exato. Olha aquela coisinha, eu vou ter... Sim. Não preciso, obrigada, eu exato. acho que é insuficiente ainda para perceber. Diz-me só, olha, tens que carregar o botão. Ou coisas como, não sei, felizmente ainda só me aconteceu uma vez, fiquei super deprimida. Autoidadismo. Autoidadismo. No autocarro, não, no elétrico. Era um grupo de turistas russos e um deles levanta-se e deixa-me o lugar. E eu fiquei tipo... Perguntou se queria... Não me deixou opção. Eu, não preciso, levanta. Não. Obrigou-me a sentar no lugar dele. Quando cheguei a casa, super deprimida, comentei isso com a senhora, uma senhora aqui em casa, de fazer a limpeza da Ucrânia, e ela disse, não te preocupes, os russos fazem isso com todas as mulheres. E eu, ainda bem. Porque estão avisados os millennials que me tiverem a ver, não me deem lugar. Exatamente, sim, e a verdade, por acaso, isso é um dos exemplos que as pessoas assumem, efetivamente, em primeiro lugar, deve-se perguntar à pessoa se quer o lugar, e assumem, efetivamente, isso é uma forma também de retirar até alguma capacidade física às pessoas, porque há pessoas que podem ser mais velhas e que podem perfeitamente querer estar em pé e não precisarem de que lhes cedam o lugar. Eu acho que tem que haver sempre esta questão de perguntar à pessoa se efetivamente, porque há pessoas que podem ter mais necessidades do que outras, se efetivamente precisam que seja cedido o lugar. E não se pergunta, como também não se pergunta às pessoas a forma como elas querem ser tratadas, não é? Eu não quero ser... Já estávamos a falar aqui a questão dos nomes,
ou assumirem que têm que ter, não é, uma postura muito séria, muito comigo, porque, não é, eu estou a envelhecer, ou retirarem-nos competências, por exemplo, a competência de, não é, a nível de competências tecnológicas, não é, quase que, não é, existe, em Portugal existe esta expressão, aí está, os provérbios, mais uma forma de idadismo, uma expressão que é burros, O velho não o aprende. velho não aprende línguas, quer dizer, e as pessoas acreditam efetivamente que eu já estou demasiado velha para aprender, e acreditam efetivamente então nas novas tecnologias que não têm capacidade de também serem seres digitais como os mais novos, Uhum. e efetivamente as pessoas interiorizam estas questões e acreditam mesmo, eu tenho dificuldade. Não, quer dizer, a verdade é que podemos ter todos algumas dificuldades, mas conseguimos aprender, não é? E por alguém ter mais, por exemplo, mais competências, estas pessoas podem ter competências a nível digital, mas depois vamos ver, nem sequer sabem escrever, não é? Estão nas redes sociais e dão erros grotescos, não é? Sim, sim. Na Exato. nossa língua, quer dizer, há pessoas que têm mais competências do que outras em determinadas áreas, mas a verdade é que não somos mais incapazes, e aí está outro mito, que é, vamos perdendo a capacidade de aprendizagem à medida que vamos envelhecendo. Não, nós temos uma competente que é a neuroplasticidade, o nosso cérebro é capaz, não é? E está provado, não perde capacidade de aprendizagem. Temos é que estimulá-lo, não é? Ah, E estimulá-lo em todas as idades. Se estivermos parados durante muito tempo, sem ler, sem escrever, sem pensar, aos 20 ou aos 30, é óbvio que ficamos um bocadinho adormecidos, mas se retomarmos esse processo, voltamos a ativar aqui os nossos neurónios. É a mesma coisa com a idades mais avançadas. também acredito isso, porque realmente tu vês pessoas muito atrofizadas, com cérebros muito atrofizados, que são super novas, é simplesmente porque não têm estímulos. O seu Não estímulo tenho, não é o tenho. telemóvel e pronto, e lá está. Não leem, não saem, não viajam, ou viajam só para tirar selfie. Pronto. Portanto, eu acho que não é questão de idade. E fizeste-me lembrar que um paralelismo com outro podcast que estava a ouvir de uma rapariga que faz muito ativismo sobre o capacitismo, acho que se chama Caterina Oliveira, Eu conheço. e espécie rara sobre rodas. Ela falava dessa questão de, às vezes, as pessoas querem ajudar empurrando ou levantando a cadeira dela, e ela diz, não preciso, e elas nem ouvem. Não, E não ela ouvem. está dizendo, eu não quero, obrigada. Por isso, lá está, essa assunção de poder da parte da outra pessoa, a outra pessoa é que pode, e Sim, sabe, tu é que, coitadinha, até estás a tentar ter um mínimo de dignidade, mas na verdade não tens. exato, E exato. estamos a retirar dignidade, lá está. Então, Exatamente, sim, sim. E agora lembrei-me aqui uma componente muito importante que as pessoas não pensam muito, mas é muito importante no nosso termos sempre amigos de diversas idades, porque no fundo vivemos em guetos etários, não é? sim, Os mais novos estão-se com os mais novos, os mais velhos estão-se com os mais, não é? Ou damos com pessoas da nossa geração, e há estudos que dizem efetivamente que às vezes a forma, ou então se convivemos com pessoas mais velhas é sempre em contexto familiar ou em contexto de trabalho. E a verdade é que uma das formas mais eficazes é efetivamente termos amizades e relacionarmos com pessoas de diferentes gerações, porque depois todos estes estereótipos e preconceitos são de uma forma muito espontânea e natural desmontados, quer dizer, porque são pessoas que têm interesses, têm sonhos, não é? Que já viveram muita coisa e continuam a ser pessoas, e nós envelhecemos da forma como vivemos, não é? Uma pessoa que sempre gostou de aprender, uma pessoa que sempre foi curiosa, uma pessoa que sempre foi ativa, não deixa de, não é? Não deixa de o ser, não é? Ela vai chegar efetivamente a uma idade mais avançada com essas características, porque depois também temos esta ideia de que os velhos são todos teimosos, são chatos, são conservadores, quer dizer, não, há pessoas que sempre foram assim, não é? E envelhecem assim. ah, E também temos que ter esta noção de que, como também vamos perdendo pessoas, efetivamente, não é? Porque existem perdas e ganhos, não podemos embelezar, não é? ah, Este processo, vamos perdendo familiares, vamos perdendo amigos, temos que alargar
não é? A nossa rede de laços sociais. E isso e pode-se fazer através de imensas formas, não é? Inscrevemos num curso onde há pessoas de todas as idades e vamos aprender e vamos estimular esses interesses em comuns e, de alguma forma, a permitir que nunca evitar que mais tarde estejamos numa situação de solidão e de isolamento, porque é fácil chegarmos a uma idade mais avançada e todas as nossas redes vão desaparecendo. Uhum. Um, Qual é o papel, na tua opinião? Porque hoje as redes sociais, nesse aspecto, estava a ler um artigo sobre geriatria, pronto, era uma coisa médica que dizia, sim, estimulação cognitiva, redes sociais. Eu estava aqui a sentir-me, tipo, redes sociais, será que não será melhor estimular uma vida em 3D, em vez de estar aí a pôr uma pessoa em frente a um ecrã? E isso leva-me também a outro pensamento paralelo, que é essa questão do mercado. Nós falamos do mercado do trabalho, mas há outro mercado, né? Que é o mercado entre aspas, é brincadeira, mas o mercado sentimental, sexual. sim. Em que a partir de uma determinada idade tu sabes que estás fora. Acho que para mim é tipo a prova do pH, né? Quando passas por uma obra e não ouves nada. Aí já sabes que estás fora. Aí já sabes, exato. No momento que o trabalhador continua a trabalhar e não faz um comentário, tu já sabes, ok. Sim, sim. É engraçado, né? Temos estes marcos, não é? Estes Exato. marcos. Um marco histórico. Sim. E então, acho que isso, sobretudo para as mulheres, é um drama. Para as mulheres que se encontrarem numa determinada idade sem ter um parceiro, uma parceira, é tipo um drama. Então, existe essa questão da tecnologia que, no fundo, eu felizmente é o lado onde melhor durmo. Mas imagino que é uma pessoa que tenha lá as suas aplicações. Para isso deve haver não sei sequer se existe uma versão sênior ou diretamente estás fora disso. Mas pronto, voltando às redes sociais, quais são os teus inputs e pensamentos sobre isso? Sim, eu acho que, não é, as redes sociais podem efetivamente, quer dizer, permitir às pessoas que reencontrem, não é? Até porque temos aqui agora, para cada rede social até existe aqui um certo idadismo. O Facebook já é a rede dos mais velhos, não Não é? é? Não é? O Facebook é a rede dos mais velhos, o Instagram, não é? É dos mais novos. As pessoas dizem, o meu tio, o meu primo já está no Facebook e pediu uma amizade, quer dizer, e eu tenho uma sobrinha de 18 anos e diz, que horror, eu já não estou no Facebook, é só velhos. Mas efetivamente para as pessoas mais velhas pode ser uma ferramenta, como se não pudéssemos estar todos, quer dizer, agora estava aqui a pensar, como se não pudéssemos estar todos na mesma rede social, não é? Só esta discriminação terrível, não é? Porque existe aqui uma questão que é, o idadismo costuma-se dizer que é a última discriminação socialmente aceita, porque o sexismo, o racismo, claro que ainda há muitas lutas e conquistas, mas a nível de linguagem, a nível de práticas, em imensos contextos, existe aquilo que é o politicamente correto. Ninguém iria dizer que a Facebook é a rede social dos negros, ou dos ciganos, ou só das mulheres. Então, os especialistas dizem que há aqui um pequeno exercício que eu vou deixar, uma dica que nós podemos utilizar no dia a dia para percebermos ou se estamos a ser idadistas ou se aquilo que estamos a ler ou que estamos a presenciar é uma prática idadista. Por exemplo, tentar substituir a palavra velhos, quando lemos, por negros, por homossexuais, por mulheres, por ciganos, e vemos claramente que não é, aquela notícia, aquela imagem está a ser efetivamente idadista, não é? Porque ninguém diria que... E isto diz, a rede social é a rede social dos mais velhos, não é? Se alguém dissesse que a rede social já estás a ser racista, quer dizer, já... E isso vê-se, há notícias, a maneira como as pessoas escrevem e falam deste assunto ainda é totalmente aberta,
não há consciência nenhuma daquilo que estão a dizer ou daquilo que estão a fazer, porque a verdade é que as pessoas continuam a ser racistas e sexistas, mas aquilo que acontece é numa esfera, já não é numa esfera social. Ninguém pode, não é? Já não é aceitável fazer piadas com base na raça ou piadas sexistas. Se o fazem é num contexto privado, porque não é? As pessoas caem todas em cima. Eu acho que as redes sociais podem ser uma ferramenta de aproximação entre as pessoas, efetivamente. O que não existe é esta diversidade etária. Mas a verdade é que eu acho que são as relações presenciais que se têm que promover, não é? Que não são as relações digitais ou virtuais. E efetivamente também nesta componente da intimidade, da sexualidade, as pessoas, e especialmente as mulheres, começam a sentir-se muito invisíveis, não é? E começam a sentir aqui uma pressão muito terrível. Por exemplo, porque aí falamos desta questão de ser mãe, não é? Nós no fundo, existe um prazo reprodutivo, não é? Nós sabemos se queremos ter filhos, mas isso também daria outras discussões, porque agora existe o congelamento de óvulos e existem pessoas que cada vez mais tarde, com os 50, figuras públicas começam a ter filhos, isto já começa a ter aqui outro tipo de discussão, mas a maioria das mulheres sabe que efetivamente que se tiver que ser mãe tem aqui um prazo reprodutivo, e isso causa em muitas mulheres que ou não têm um parceiro fixo, ou não, quer dizer, e essa impossibilidade de ser mãe é que causa muita ansiedade e por vezes mesmo quadros depressivos em que as mulheres que se definem ou que acham que o seu grande papel é ser mãe, se não conseguem ser, sentem-se efetivamente desvalorizadas e às vezes até perdidas, mas depois também existe a discriminação, e eu própria já a senti, porque eu tenho 45 anos e não tenho filhos, e houve uma altura em que as pessoas me estavam constantemente a relembrar que eu estava a passar fora, já estava a ficar, me estava a aproximar mais deste prazo, do fim do meu prazo reprodutivo. E a verdade é que, em primeiro lugar, é uma questão íntima, não é? As pessoas estão sempre a perguntar se quero ser mãe ou se vou ser mãe, quer dizer, são questões íntimas. E depois também já me senti discriminada por mães que estão a ter conversas comigo e que me dizem que, eu não sei como é que era a minha vida antes de ser mãe, a minha vida era profundamente fútil, todas as mulheres deviam ser mães. E estão a dizê-lo para uma pessoa que não tem filhos e provavelmente não os vou ter. E também existe aqui uma componente das mães que acham que têm um estatuto superior relativamente às mulheres que não têm filhos. Existe uma conotação, nós temos uma função, não é? Nós demos à sociedade os filhos e muitas vezes, não é? Eu já li, já pesquisei, conversa em que se atribui até um certo egoísmo da mulher, não é? São mulheres fúteis, são mulheres egoístas. Quer dizer, isto é, não é? A idade, com todas estas questões, se manda aqui a questão da idade, vai avançando, quando, por exemplo, também temos mulheres que nos dizem que a chegada da menopausa ou do climatério também é uma fase muito, muito difícil para as mulheres. Temos mulheres que nos dizem que é o primeiro momento em que se sentem invisíveis, que é a chegada da menopausa ou a aproximação desta questão da fase do fim reprodutivo, e tem mulheres a assumir que efetivamente, se não têm um parceiro, terão dificuldades em ter um parceiro a partir de uma determinada idade, porque depois os homens da mesma idade procuram mulheres mais jovens, não é? E depois temos esta questão que é um homem mais velho com uma mulher mais nova, 10, 20 anos, é perfeitamente normal, não é? Sim. E depois temos o contrário, não é? Se uma mulher mais velha tem um parceiro mais novo, é aqui vítima de vários comentários e de negativos. Sim, sim, é mesmo terrível. E aquele estereotipo da solteirona,
A solteirona? Sim, sim. Solteirona, ainda existe, né? O estereotipo da solteirona e pronto. E agora é verdade essa nova conotação que ainda por cima é egoísta isso é realmente insuportável, é realmente Sim, sim, insuportável. sim, sim. Mas a questão da intimidade aí está, porque a mulher só se sente desejada, não é? Ou só se sente validada, pode ter 40 ou 50 anos, mas tem um ar jovem, não é? E aí não pode permitir ter relações e relações ou encontrar novas relações. Mas ela sente que, à medida que vai envelhecendo, que efetivamente é cada vez mais difícil, até se diz, não é? Nunca se diz um homem, aqui em Portugal utiliza-se a expressão encalhada, a mulher encalhada. Ah, A mulher que imagina um barco que está ali encalhado, ok. que é a mulher de meia idade ou a mulher mais velha que não consegue arranjar parceiro, e não é? Temos estas, nunca ninguém diz que os homens estão encalhados, Foi. aliás, nem nunca se diz que os homens solteiros estão encalhados, que é os homens solteiros, quando não têm parceiras, eles estão a gozar a sua vida, não é? Quer Ah, dizer, e existe esta ideia de que as mulheres, pois também existe quando as mulheres se divorciam, por exemplo, aos 40, que é as divorciadas desesperadas, que é as mulheres divorciadas que andam desesperadas à procura de um novo parceiro. Nunca se diz aos homens divorciados que estão desesperados, não é? claro, Estão claro. livres, eles estão livres, nós Sim. ficamos desesperadas, não é? Ai, pelo amor de Deus. Claro, isso é mesmo. Então, isso temos ainda muito, claro, o Sim, sim, feminismo mas, sim, tem sim, toda essa questão também. exato, exato, sim, sim, mas falaste uma coisa, não há redes sociais, não há aplicações de encontros para pessoas mais velhas, não Portanto, existem estas aplicações para encontros, que, não é, como Tinders e outros, aliás, pode haver pessoas mais velhas, mas de certeza que metem uma foto mais jovem e escondem a sua idade. claro, claro. Lá está, por essa questão de nós próprios termos interiorizado isso e o mundo exterior. Lá está, essa é uma questão que se prende muito com a autoestima, e a autoestima é uma coisa que nas mulheres é minada desde que nascemos, não é? Portanto, somos muito treinadas a que a nossa autoestima dependa da aprovação exterior, que sejamos boas meninas, que sejamos bonitas, que sejamos isso, que sejamos aquilo. E, portanto, deve ser realmente para uma mulher que não tenha fortalecido a sua autoestima desde o início, chegar a essa idade e sentir-se completamente perdida, e isso deve ser muito difícil, é por isso que é importante fazer um discurso. Claro que sim, sim. E falaste uma parte muito importante que é, se já temos mulheres que não fazem esta reflexão e não trabalham a sua autoestima, a verdade é que isso já são pessoas inseguras e que estão permanentemente a comparar-se, não é, com outras e que não têm esta segurança, então à medida que o tempo vai passando e vão envelhecendo, efetivamente que essas mulheres ainda se vão sentir muito mais perdidas e deprimidas e desvalorizadas pela idade que têm. Uhum. Por isso é muito importante cultivar os interesses, né? Cultivar. Sim, sim, sim. E assim, é óbvio que as mulheres não têm que se descuidar porque vão envelhecendo. Nós temos que nos cuidar, não é? É evidentemente, mas cuidar em todas as idades. É óbvio que temos que, não é? A nossa imagem, claro que é importante. Eu não estou a dizer que vamos chegar a uma determinada idade e que nos temos que desleixar na nossa aparência, na nossa imagem. Não, eu acho que temos que nos cuidar tanto fisicamente como também interiormente, não é? Através cultivar as nossas amizades, cultivar novas aprendizagens, temos de ter aqui também um papel ativo, não é? E preventivo no que é envelhecer com qualidade de vida. E sabemos que a componente física, mental e social é muito, muito, muito importante. Também temos de ter esse exercício de que sabemos que se calhar ainda temos de ter mais cuidado, não é? Por exemplo, a fase da menopausa, e vi que o teu projeto também trabalha a questão da própria alimentação. Sabemos que há necessidades, não é? Até na própria alimentação há necessidades específicas para
para esta fase da vida das mulheres que ainda continua a ser um bocadinho tabu. Agora já se começa a falar muito mais sobre o que é a menopausa, mas a verdade é que existem muitas mulheres que estão a ter já sinais de pré-menopausa ou entram na fase do climatério e nós sabemos que tem impactos profundos, não é? Desde, não é? Pode causar insónias, pode causar depressão, pode transformação do corpo, quer dizer, a perda da libido. Existem aqui componentes, não é? Muito, muito, muito impactantes na vida da mulher e as próprias mulheres nem têm a noção de que isto é fruto da pré-menopausa ou da entrada da menopausa. Existe um estigma sobre a palavra menopausa, Sim, portanto, uma mulher exatamente. 45, entre os 45 e 50, ainda estou longe disso. Ainda estão longe, sim, ainda estão longe. Eu própria já comecei a ter sinais de climatério, quer dizer, mas consegui identificá-los porque também procuro informação sobre este tema e a verdade é que senti algumas coisas a mudar e depois fui, não é, procurei aqui ajuda e percebi claramente que já era a fase do climatério, que já estava aqui a ter aqui a manifestar-se no meu corpo, no, no meu bem-estar, mas existem mulheres que não têm essa noção, ou nem sequer falam entre elas, não é? Porque nem sequer falam entre elas, ninguém chega ao pé de ninguém e diz entrei na menopausa, quer dizer, isso é, não é? Isso é quase um tema tabu, ninguém. Eu estou a programar uma festa para quando fizer os 12 meses seguidos sem menstruar, estou a programar uma festa para fazer a festa da entrada na menopausa. Eu acho que devíamos começar a celebrar. Eu acho que sim, porque existe, não é? Celebra-se aqui as várias fases, não é? Quando a entrada, não é? Em período, não é? Dá-se os parabéns às meninas quando elas, não é? Porque já são mulheres, não é? Quando têm o período, celebra-se as gravidezes e depois esconde-se a menopausa, não é? Esconde-se todo este acontecimento e nem se fala e nem se partilha aquilo que se está a viver e sentir e é muito importante falarmos umas com as outras e procurarmos ajuda e até porque, não é? Sabemos que reduz muito a qualidade de vida e tem impactos muito abrangentes em diversas áreas da vida feminina. Por isso, eu acho que esses cuidados que podemos ter na alimentação, ou com as plantas, ou com... Eu gosto imenso também da área da cosmética natural, de fazer são só úteis no momento em que conseguimos pôr isso no marco de aceitação e no marco de desdramatização e no marco de fluir com a vida. Se tu queres, né, o pozinho mágico que te vai fazer voltar atrás de 15 ou 20 anos, isso não existe. Só existe fluir com a vida e seguir e ter a melhor qualidade possível, porque lá está, a não aceitação retira a qualidade de vida. E de certeza que não é um caso que nós, a sociedade ocidental, tem uma palavra para afrontamentos e há culturas que não têm sequer a palavra porque se calhar não existem, porque está claramente demonstrado que os afrontamentos têm uma relação também com a alimentação e com o stress. Então, é claro que o stress aumenta imenso no momento em que não aceitamos o que está a acontecer, em que não queremos ver a realidade, em que não queremos reconhecer as coisas como estão. E outra coisa importante que temos que dizer sobre, porque muitas vezes dramatiza-se a questão sexual. A libido, a secura vaginal. Então, secura vaginal não é nada que não se possa aliviar com cremes, com coisas. Eu gosto mais do espectro natural, podem recorrer a outras coisas. Mas o problema principal é que não se está a ver que esse tipo de sexualidade, penetração, entra e sai, não serve, nunca nos serviu, mas até aqui conseguimos aturar, aguentar, ou lá está. E agora até dói. Uhum. Então, em vez de olhar para trás, é esse tipo de sexualidade que não serve. Não és tu que não prestas, porque a tua vagina está mais seca e não aguenta o entra e sai. Tens que mudar o guião. Tens que mudar Exato. o guião de uma sexualidade que sempre teria sido melhor para ti, aliás.
Portanto, às vezes essa questão é muito reduzida ao que é a secura vaginal, ela está porque é fisiológica, mas ela não é nada impeditiva de ter uma vida sexual riquíssima, inclusivamente com penetração, mas quer dizer, e a falta de libido também, imagino, né, que depois de uma vida de ter relações assim, que são tipo uma seca, nós chegamos a uma idade, eu acho que as mulheres em particular, a idade nos traz a incapacidade de fazer fretes, ou uma maior dificuldade em fazer fretes. Portanto, o fato de tu não conseguires fazer um frete é bom. Sim. Aproveita isso para reivindicar outras coisas que são boas sim para ti. Pronto, essa questão que cria... Sim, isso é importante. Sim, tocaste num ponto muito importante, que é, a verdade é que tornamos muito mais seguras, sabemos melhor o que queremos e o que não queremos para nós, não é? Isso é verdade que é algo que as mulheres mais velhas, à medida que vamos envelhecendo, vamos tendo também, não é? Esta capacidade de discernimento e de não fazer fretes, efetivamente, porque também esta componente da idade, não é? A verdade é que vamos envelhecendo e sabemos que o número de anos que cá andamos, não é? Não é? Começamos a sentir e sabemos que já não quero viver com medos, com inseguranças e percebemos claramente que o tempo, não é? É escasso, o tempo, a nossa vida é escasso e que somos capazes de ser muito mais reivindicativas, muito mais exigentes, muito mais seletivas e muito mais seguras da nossa condição feminina. Exato. Portanto, é aproveitar e surfar essa fase poderosa da vida. Luísa, uma pergunta. Tu falaste um bocadinho do curso de capacitação sobre erotismo. Esse curso dirige-se a que tipo de público e quais são os objetivos? Sim, dirige-se a profissionais que trabalhem ou não na área do envelhecimento, mas também se dirige ao público em geral. Porque, no fundo, aquilo que nós pretendemos neste curso, é que as pessoas, porque fala-se do idadismo, elas perceberem realmente o que é o idadismo, onde se manifesta, não é? E perceberem que ser vítima de idadismo pode acontecer numa esfera pessoal ou profissional, por isso daí ser dirigido a profissionais e também a pessoas diferentes áreas, porque envelhecer, não é? Envelhecer é comum a todos nós. E também aquilo que sou eu, a formadora do curso, também tento trazer dar casos práticos e pego muito em casos práticos nos mídia, de projetos, etc., onde efetivamente existem práticas idadistas. Tento ensinar aqui às pessoas a identificar estas práticas idadistas e depois também ferramentas que permitam prevenir e combater este preconceito. No fundo, é um curso de desenvolvimento pessoal que permite a pessoas aplicar, não é, esta informação, quer em diversos contextos, porque, como eu dizia, ainda estamos nesta fase de sensibilizar, consciencializar as pessoas para o que é, não é? Para o que é este tema, não é? Porque leem-se coisas assim, um bocadinho assim superficiais, mas depois a verdade é que temos de ter aqui uma noção mais aprofundada sobre o que é, como se manifesta e como podemos prevenir e atuar perante esta discriminação. Portanto, é aberto basicamente a toda a gente, não é? Todas as pessoas, sim, todas as pessoas, sim. Já vamos na 3ª edição e é fantástico porque temos tido pessoas de todas as idades, que é muito interessante, ter turmas intergeracionais e de profissões e contextos muito diferentes e que torna, depois também existe uma partilha, não é? E depois as pessoas durante o curso, afinal eu fui vítima de idadismo, não estou a ser idadista, de repente começam a perceber, não é? E depois também esta componente não é? De capacitar as pessoas
para prevenir e para combater esta discriminação, não é? Através de exemplos concretos para evitar que, não é, o idadismo se perpetue, porque eliminar o idadismo beneficia-nos a todos. É verdade que é uma formação que tem tido muito impacto e que me dá imenso prazer desenvolvê-la. Que bom, parabéns. Onde se encontra, então, toda essa informação? Tem uma página? Sim, está no nosso site, cabelosbrancos.com. Nós temos agora a terceira, é um curso online, 18 horas, é certificado, e vamos começar a terceira edição, temos esta sexta-feira, e temos as últimas vagas ainda abertas, mas vamos lançando edições, e esta é a terceira, e pronto, tem sido uma aposta de sucesso, porque é interessante, as pessoas parece quase que a maior parte das pessoas, até profissionais que trabalham nesta área, parece que despertam. Quer dizer, não percebem a complexidade do tema e também a importância que ele tem, e é interessante que depois enviam mensagens a dizer que aplicam os conhecimentos na sua vida pessoal ou profissional, e é muito gratificante. Que bom, parabéns, ainda bem. Ainda bem. Qualquer dia faço também o curso. Sim. Sim. Luísa, muito obrigada pela tua presença e por esses insights maravilhosos que trouxeste. Nos veremos em breve. E Sim. tens mais alguma mensagem a deixar ao público? Tenho aqui uma última mensagem, que é duas. Mulheres, assumam sempre a vossa idade. Quando escondemos a idade, quando temos, porque as mulheres muitas vezes é algo que ainda acontece muito, escondermos a nossa idade, alimentamos aqui estas práticas idadistas, e se envelhecerem amanhã, já estão a envelhecer com sucesso, reivindiquem-no e orgulhem-se. É verdade. Há uma frase muito bonita, já não sei de quem é, que fala, por acaso, da menopausa, e diz: uma mulher, quando entra na menarca, conhece o seu poder, durante os anos férteis exerce o seu poder, ou exercita o seu poder, e quando entra na menopausa, ela torna-se no seu poder. Bonita. É bonita, não é? Não sei de quem é, não me lembro, mas eu leio essa frase em todos os livros mais alternativos. Mais alternativa. Menopausa. Sim. E também lembro-me sempre, pronto, da tal, acho que o Woody Allen, não tenho nada contra o envelhecimento, porque a alternativa não me seduz muito. Sim. Pronto, temos que pensar um bocadinho também. Sim, é relembrar as pessoas que envelheceram é um privilégio, o contrário de não envelhecer é uma morte precoce, não é? Exato. E que é uma conquista civilizacional, não é? Que é a esperança média de vida aumentou muito nos últimos, não é? Tem vindo a aumentar, e nós morríamos muito mais cedo, não é? E a verdade é que é óbvio que temos desafios, não é? Viver cada vez mais anos tem desafios, mas não podemos permitir que esta conquista se torne numa discriminação. Verdade, absoluta. Uhum. Muito obrigada, Luísa. Obrigada, Antonella, foi um prazer. Obrigada, um beijinho. Obrigada, beijinho.